Aleluia, boa noite, queridos. Que a paz esteja em cada coração, em cada vida, cada família. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria, pastor Demetrio, pastor Elisângela, e poder estar com vocês nesses 25 anos, de festa, de alegria. Então, tenho certeza que Deus irá falar no coração de cada um, ou melhor, já está falando no coração de cada um. Eu não sei se você percebeu, enquanto o pessoal do louvor ministrava, enquanto a coreografia ministrava, Deus já está falando no coração de muitas pessoas aqui nessa noite. Faz o seguinte, olha para quem está ao teu lado e fala: Deus preparou o melhor para você nessa noite. Você crê nessa palavra? Se você crê, você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, nós estamos num tempo de festa, amém? E quando você vai para uma festa, você se alegra. O primeiro milagre que a Bíblia fala que Jesus fez não foi ressuscitar um morto. O primeiro milagre que as Sagradas Escrituras falam não foi Jesus curar o enfermo, mas se deu no meio de uma festa. E no meio da festa há milagres. Você pode falar isso para o teu irmão: no meio da festa acontece milagres. E o maior milagre, meu irmão, nessa noite é você que está aqui. Aleluia. Então sai do teu lugar, dá um abraço em pelo menos 3 pessoas aí, fala: o maior milagre é você aqui nessa noite. Pode sair do teu lugar, não tenha vergonha não, chega para esse irmão que está próximo a ti e fala: você é o maior milagre, irmão. Deus olhou para você e falou: você é fruto deste milagre, aleluia. E a gente se alegra, nós estamos contentes em poder estar com vocês nesse momento tão especial. Amém? Abra a tua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Neste local é proibido você ficar de boca fechada, irmão. Então, se tem glória a Deus e aleluia no teu lugar, você já pode começar aí. Quero trazer... Aliás, esta mensagem eu comecei a preparar essa semana. E eu falei: pastor Demetrio, não vai dar tempo de pregar toda ela não, viu, Demetrio? É de propósito, pastor Demetrio, convidar mais vezes para a gente continuar a mensagem. E a palavra do Senhor fala assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Oremos ao Senhor nessa noite. Pai Santo, Deus querido, a Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória, o louvor e a majestade. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Que não seja eu, mas seja o Senhor a vir de encontro a cada coração, a cada vida, a cada necessitado neste lugar. Como precisamos ouvir a Tua voz, e Tu és um Deus que fala. Que a Tua presença, a Tua glória e o Teu poder se manifeste no meio da Tua igreja. Continua falando, Senhor, através da Tua palavra, no poderoso nome de Jesus. E só você que crê, diga amém. Tome teu assento, fique com a tua Bíblia aberta. O tema dessa mensagem, como eu falei, 3 momentos de Cristo em nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala, através do livro de Eclesiastes, que, pastor Demetrio, há tempo para todas as coisas. E quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, que está em Eclesiastes, nós entendemos, como as irmãs que ministraram agora aqui, e que mensagem maravilhosa através da coreografia, que existe um tempo de transição em nossas vidas. Pastor Demetrio passou por isso, eu passei por isso e tantos outros passaram. E quando Eclesiastes fala isso, ele fala: olha, há tempo para todas as coisas. Tempo de recomeçar e tempo de viver um novo tempo. Aleluia. Quantos aqui já estão vivendo um novo tempo? E quando nós vamos no Evangelho de Mateus, Mateus
ele testifica isso, olha, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção para você que está aqui nessa noite. Só se vive um novo tempo quem está disposto a mudanças. Quem está disposto a mudar aqui nessa noite. Quem está disposto a viver um novo tempo. A palavra do Senhor fala isso, olha, cansado, exausto. Talvez, pastor Demetrio, no seu limite. Alguém já chegou nesse nível? Pastor, eu estou no meu limite. Pastor, olha, eu não aguento mais. Mas que bom que você veio ao lugar certo. Que bom que Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Deus é especialista em mudar a história de pessoas. Você pode profetizar isso na vida do teu irmão, Deus já está mudando a tua história, irmão. Está fraco, Deus já está fazendo coisas novas na tua vida, aleluia. Aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado. Sabe o que significa estar sobrecarregado, meu irmão? É que você está carregando um peso além do seu limite. Estar sobrecarregado significa que você está levando um peso a mais do que é seu. Mas que bom que houve alguém que morreu na cruz do Calvário, para levar sobre si os meus, os teus, os nossos pecados. O peso que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. E naquela cruz do Calvário, Ele se entregou e morreu por você. Excesso de carga, além do limite. Por isso que quando você pega a rodovia, você vê ali, em alguns pontos, ou melhor, de trecho em trecho, fala para o teu irmão, balança. Tem alguém aqui que sabe o que é balança, irmão? Ou melhor, tem alguém aqui que luta contra a balança. Sabe para que significa balança? A balança é para a sua segurança. Fala para o teu irmão, a balança é para a sua segurança. Porque se você está acima do peso, você pode causar um dano não somente a você, mas também a outras pessoas. E Jesus, Ele tomou sobre si. E Ele fala, se você está cansado, se você está sobrecarregado, está na hora de você passar pela balança de Jesus. Quantos aqui querem passar por essa balança nessa noite? Aleluia! Quantos aqui querem continuar a sua jornada? Dá glória a Deus e aleluia no seu lugar. Viver um novo tempo, pastor Demetrio, nos faz refletir alguns pontos importantes. Abra a tua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo de número 9. Pessoas que viveram um novo tempo, vamos falar sobre elas. João 9:1 diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de ter dito isso, Jesus cuspiu na terra. Fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. E então disse ao cego, vai e se lava no tanque de Siló. Fala para o teu irmão, Siló. De novo, Siló. A palavra Siloé significa enviado. Aquele que foi enviado pelo Pai está aqui nesta noite para mudar a tua história. Aquele que foi enviado pelo Pai está aqui nesta noite para fazer você viver um novo tempo. Aleluia. Deus é um Deus que sempre vai te dar uma saída. Só que antes de chegar até o tanque, nós temos que entender o propósito que Deus tem em nossas vidas. Quando nós olhamos para o contexto de Israel, se você já estudou sobre Israel, você vai entender o que eu estou falando. Esta nação, este país é do tamanho do estado de Alagoas, muito pequeno.
Mas quando Deus olhou para Israel, Ele colocou uma marca sobre aquela nação. A palavra do Senhor fala: orai pela paz de Jerusalém, e sejam prósperos aqueles que te amam. Deus quer mudar a nossa história nessa noite. E todas as vezes que nós vemos isso acontecer, o inimigo faz de tudo para querer impedir os planos do Senhor contra a tua vida. Mas Deus te trouxe aqui nesses 25 anos. Você pode dar um glória a Deus, aleluia? Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: vai ter mudança na tua vida acontecendo. Você pode profetizar para o teu irmão: vai ter mudança acontecendo aí, irmão. Vai ter mudança acontecendo nessa noite. Israel sempre foi atacada. Israel sempre foi perseguido. Quando você começa a ler a respeito da história de Israel, estava explicando isso para a pastora Clau há dias atrás. Deus, Ele é especialista em fazer milagres. Deus, Ele levanta diversos reis. E um dos reis que Ele levanta, Deus dá estratégia, não para Israel, mas sim para Judá. Deus levanta um homem por nome Ezequias. E Deus dá uma sabedoria tão grande, uma estratégia tão grande para Ezequias, que ele se torna um rei para fazer aquilo que Deus estava estabelecendo para o povo de Judá. Primeira coisa que Ezequias faz é olhar para a necessidade daquelas pessoas. E a Bíblia fala que Ezequias, eu comentei isso com o pastor Demetrio, com a pastora Elisângela há tempos atrás. Uma das maneiras, ou melhor, um dos problemas que Ezequias encontra durante seu reinado é como saciar a sede daquele povo. Pergunta para o teu irmão: você tem tomado água aí, irmão? A água é indispensável. A água é fundamental. Quando o povo ia atacar Israel, ou até mesmo Judá, uma das primeiras artimanhas do inimigo era contaminar a água, pastor Demetrio. Quando estivemos em Israel, uma das coisas que o historiador falou, olha, aprenda uma coisa: por diversas vezes, o que o povo romano, o que aquelas pessoas faziam, era colocar veneno na água. E Ezequias, ele se depara com uma situação muito difícil. Olha, como é que eu vou trazer água para este povo? Depois você pesquisa lá no Google. A primeira coisa que Ezequias faz é construir um grande túnel. Fala para o teu irmão: construir algo jamais construído. Irmão, nós estamos falando de um período que não existia tecnologia, que não existia os equipamentos que existem hoje, mas sempre existiu Deus na vida daquelas pessoas. Ezequias, ele constrói um túnel muito grande, conhecido como túnel de Ezequias. 533 metros de comprimento. Passamos, pastor Demetrio, por aquele lugar. E eu profetizo que o pastor Demetrio e Elisângela vai lá também, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém aí. Irmão, manda teu pastor para Israel. Ele vai aprender muito, ele vai abençoar muito a vida de vocês. Quando eu fui para Israel, meu irmão, eu voltei com uma bagagem que mudou a história da nossa igreja. Aquele túnel servia para duas finalidades. Uma delas era trazer a água para o povo. E a segunda, se o seu reinado fosse invadido, teria um local na qual eles poderiam escapar. Fala a palavra do Senhor que ali, ou melhor, fala a história de Israel, que duas equipes vinham simultaneamente. Uma do norte e outra do sul. E as duas se encontraram para fazer com que aquele túnel viesse a ser construído. Com tecnologia, não. Com a direção do Espírito de Deus. Nessa noite, Deus está conduzindo a sua igreja. Nessa noite, como a irmã que ministrou, está sendo um novo tempo, aleluia. Está sendo uma nova história, trazendo uma nova trajetória. E os milagres virão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: está preparado para receber o milagre aí, irmão? Água é vida, é essencial. A água simboliza o Espírito Santo. Mas o que é interessante, pastor Demetrio, notar é que Ezequias, ele assume um reinado. Ô irmão,
assumir um cargo de diretoria numa empresa já é um grande desafio. Assumir um cargo de chefia, de liderança, é um desafio. Mas assumir um reinado é algo que muitas vezes, meu irmão, a gente não tem a ideia e a dimensão da grande responsabilidade. Ezequias assume o reinado, sabe com quantos anos? Fala para o teu irmão, sabe quantos anos? De novo, fala, sabe quantos anos? Olha aqui para cima, fala 25 anos. Ezequias é chamado com 25 anos de idade. Cadê os jovens e adolescentes aí dessa igreja? Cadê os jovens aí que vão assumir cargos maravilhosos aí na direção de Deus? Aleluia. Ezequias assume o reinado jovem. Deus entrega na mão de um jovem a liderança de uma nação para que eles vivam um novo tempo. Hoje é aniversário da igreja, 25 anos, meu irmão. Talvez você não está entendendo no mundo espiritual. Deus está levantando uma geração para fazer a diferença nos dias de hoje. Deus está levantando uma juventude. Deus está levantando homens e mulheres de coragem para mudar a história dessa cidade, para mudar a história dessa nação, porque sobre vocês há a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Ele reina 29 anos. Ele conduz aquela nação por 29 anos. Mas uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é, toma cuidado muitas vezes com o comodismo. Tome cuidado muitas vezes em fugir do centro e do propósito do Senhor. Sempre que nós saímos da vontade do Senhor, Deus vai chamar a nossa atenção através de alguém. Deus usa um homem. Deus usa um grande profeta. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 38. Verso de número 1 diz assim: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Fala para o teu irmão, Deus está enxergando as tuas lágrimas nessa noite. Deus está usando alguém para você voltar ao centro do propósito do Senhor. Quem crê, dá glória a Deus, aleluia. Ouvi, Ezequias, a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus vai te dar longos anos de vida, irmão. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus e aleluia. Mas pastor Renato, você não estava falando do tanque de Siloé? O que tem a ver Isaías com o tanque de Siloé? Segura aí, irmão. Deus olha para ele e fala: vou te dar 15 anos. Eu vou te dar a oportunidade de recomeçar. Eu vou enviar algo sobre a tua vida que vai mudar a tua história por completo e a história de uma nação. Essa igreja, nos seus 25 anos, quantas vidas ela mudou nesse lugar? Nesses 25 anos, quantas pessoas foram impactadas pelo poder da palavra? O profeta chega até ele e fala: põe a tua casa em ordem. Essa é a história desse rei que mudou a história de Judá. Voltando para o contexto da palavra do Senhor, os discípulos viram para Jesus e falam: quem pecou? Seu pai, sua mãe, seus avós, a sua família. Jesus vira para eles com tanto amor, com tanta humildade e fala: nada disso. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas tudo isso é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Fala para o teu irmão: a glória de Deus está manifestando na tua vida.
A glória do Senhor está manifestando sobre você nessa noite. Vai lá naquele tanque. Vai lá em Siloé. Aquele tanque com aquelas águas que supria a necessidade do povo de Judá. Vai lá naquele tanque. O tanque está associado a uma nova vida. Quem está vivendo uma nova vida aí? Aleluia. O tanque, pastor Demétrio, está associado ao batismo. Vai ter batismo acontecendo em nome de Jesus. Uma nova história. Aquele tanque está associado à água, à vida. E o que é interessante é que quando você chega naquele tanque, e nós tivemos a oportunidade de pisar naquele tanque, as águas, sabe de onde vem, pastor Demétrio? De uma fonte por nome Guion. Fala para o teu irmão, Guion é a fonte que abastece aquele tanque. As águas vêm de Guion, abastece o tanque de Siloé. Aquela água vai em direção ao túnel de Ezequias e abastece toda a cidade de Judá. Sabe o que Deus está falando para você? Vai ter fonte de águas vivas jorrando sobre a tua vida. Feche teus olhos um minutinho. Está vindo fonte da parte do Senhor. Está vindo unção da parte do Senhor. Está vindo rios de água viva da parte do Senhor. Aqueles 533 metros passava essa água. E matava a sede daquela pessoa. E matava a sede daquele povo. Será esse tanque que você vai ver nessa noite. Que vai fazer com que o extraordinário de Deus venha sobre a tua vida. Se é para dar glória, dá glória a Deus, dá aleluia. Se tiver que aplaudir, aplauda o nome dEle, aleluia. Essa fonte de águas vivas, a fonte de Guion desce até o tanque de Siloé e faz com que aquelas águas cristalinas, aquelas águas puras, venham saciar a sede de muitas pessoas. Para que você viva um novo tempo, Deus está falando para você, venha a mim. Segunda palavra que eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galileia. A entrar numa aldeia, saíram ao encontro, quantos leprosos? Fala bem alto, 10 leprosos. E estes ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós, ou melhor, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresente-se aos sacerdotes. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é em ter coragem. Quantas pessoas corajosas nós temos aqui? Jesus, que não levantou a mão, estou preocupado. Quantos corajosos nós temos aqui? Levanta a mão bem, aleluia. Só que aquele homem fala a palavra do Senhor, ou melhor, aqueles homens, eles tiveram coragem para pedir ajuda. Quantas vezes nós, como igreja do Senhor, nos sentimos tímidos, orgulhosos, a ponto de precisarmos de ajuda e não tomar uma iniciativa. Irmão, quantas vezes sofremos calado e não temos coragem de buscar ajuda? Esses homens, diz a Bíblia, que eles tiveram, fala comigo, coragem, iniciativa e ousadia. Ô irmão, quando você for ousado, aí você será usado tremendamente nas mãos do Senhor. Quando nós nos colocamos à disposição e nos tornamos ousados, se prepara porque Deus irá te usar como um instrumento para que a vontade e a glória dele seja manifesta nessa terra. A fala deles, sabe qual foi? Jesus, tenha compaixão de nós. Era tudo que Jesus precisava ouvir. Era tudo que Jesus esperava ouvir. Ali fala a palavra do Senhor que Jesus não orou, Jesus não impôs as mãos, Jesus apenas mandou eles irem. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que quando eu ouço, que quando eu obedeço, que quando eu acho, cadeias são quebradas no mundo espiritual. Você pode falar para o seu irmão, cadeias estão sendo quebradas nessa noite.
Correntes estão sendo quebradas nessa noite. Se tiver que dar glória, pode dar glória a Deus e aleluia. Jesus podia, pastor Demetrio, ter feito ali mesmo. Mas sabe o que ele fez? Ele provou até onde o coração daqueles homens. No caminho da sua casa, do seu trabalho, aqueles homens presenciaram um milagre. Fala a Bíblia que os 10 receberam. Fala comigo, os 10 receberam. Não havia distinção. Não havia preferência. Jesus olhou para os 10 e falou, vocês vão receber o milagre. Sabe o que Deus está falando? Que nós olhamos para a quantidade de pessoas que está aqui nessa noite. Deus não quer abençoar só um ou dois, não. Deus quer abençoar todo mundo que está aqui. Fala isso para o teu irmão, seja abençoado nessa noite. Receba o milagre nessa noite. Mas sabe o que nós temos que aprender, irmão? A Bíblia fala que apenas um voltou para agradecer. E este homem era samaritano. O povo samaritano tinha uma rincha com o povo israelita, com o povo de Israel. Ali existia uma contenda, ali existia uma briga. E o que é interessante notar, quando a Bíblia frisa algumas palavras, nós temos que entender o porquê que o Senhor faz isso. Deus não faz nada por acaso. Deus, Ele faz com propósitos. Não é acaso os 25 anos. Não é acaso Ezequiel que tem 25 anos. Não é acaso Ezequias que tem 25 anos. Deus tem um propósito na tua vida. O reconhecimento, pastor Demetrio, virá de quem a gente menos espera. Foi assim com o samaritano. Ele volta para agradecer a Jesus. Igreja do Senhor, quantos nós ajudamos? Quantos a igreja ajudou nesses 25 anos? E a única palavra talvez que o pastor Demetrio, a pastora Elisângela receberam, pastor, fui. Nem muito obrigado. Nem pastor, obrigado pelas horas de oração. Irmão, quantas pessoas receberam um novo tempo e não se lembram mais de Deus? Quantas pessoas ajudamos a viver um novo tempo e se tornam como esses 10 leprosos, ou melhor, 9 leprosos, se tornam ingratas e infiéis. Nessa noite Deus está te trazendo à memória. Nessa noite Deus está falando com você, ei filho, eu tenho grandes coisas para você. Fala isso para esse abençoado, para essa abençoada que está perto de você. Deus tem grandes coisas para você, meu irmão. Está fraco, igreja do Senhor, é noite de festa. Deus tem grandes coisas para você. Diz a Bíblia que ele volta gritando em alta voz. Pastor Demetrio, mulher gritando é uma coisa. Cadê as mulheres que gritam aí? Dá um glória a Deus, aleluia. Dá um grito aí, mulherada. Agora homem, pastor Demetrio, gritando, aleluia. Cadê os homens para dar um grito aí? Olha os homens aí, aleluia. Ele não está preocupado com quem está do lado. Ele está preocupado em dar a devida honra e glória ao Jesus que o libertou. Em dar a devida glória ao Jesus que mudou a sua história. Só quem vai viver um novo tempo, dá uma rajada de glória, dá uma rajada de aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Sabe o que ele fala, Demetrio? Vai, mostra aos sacerdotes. Jesus, ele não passa por cima da autoridade. Ele olha para aqueles homens e fala, vai, siga o caminho de vocês. Se apresente aos sacerdotes. Sabe por quê? Para que houvesse a cura, existia a aprovação dos sacerdotes. Porque era um passo necessário para que eles voltassem a participar do convívio, da vida social e religiosa da época. Eles chegam até o sacerdote tem que constatar, realmente eles não têm mais lepra, eles podem voltar ao convívio. Sabe o que Deus está falando? Só vai viver um novo tempo, ou melhor, viver um novo tempo, nos faz estar de volta ao convívio com as pessoas. Fala para o teu irmão, como é bom estar junto com você, irmão. Está fraco, como é junto a gente ter comunhão. Como é bom a gente ter harmonia, aleluia. Está dando para entender, irmão, aqueles leprosos
eles tiveram suas vidas transformadas. Passaram a viver um novo tempo na vida deles. Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, fala a respeito de um homem, eu não vou me prolongar no texto. Quem era, pastor Renato, esse tal Zaqueu? A Bíblia fala que ele era chefe dos cobradores de impostos. Alguém aqui gosta de ser cobrado? Alguém aí gosta quando o telefone toca e fala, ó, estou te ligando porque aquele boleto está em aberto. Olha, eu estou te ligando porque existe uma pendência financeira com o seu CPF. Zaqueu, ele tinha um cargo muito importante. Ele não só era um cobrador, como ele era um chefe. Só que a Bíblia nos traz algumas características, preste atenção. Primeira delas, fala comigo, ele era rico. Irmão, uma pessoa rica naquela época, uma pessoa rica que vivia naqueles tempos, era uma pessoa que tinha uma boa casa, tinha uma boa posição social. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele tinha uma família. Quem tem família aí? Mas pastor Demétrio, lhe faltava algo. A felicidade que eu e você temos hoje. A felicidade de ter Jesus em nosso coração, ainda não tinha na vida de Zaqueu. Ele poderia ser um homem rico. Ele poderia ser um homem de muitas posses. Mas a verdadeira riqueza ele ainda não tinha encontrado. Para vivermos coisas novas em nossas vidas, nós temos que nos desprender das velhas. Para que eu e você venha viver um novo tempo, as coisas velhas nós temos que deixar de lado, e foi isso que Zaqueu fez. Fala a palavra do Senhor que ele toma uma decisão. Fala comigo, decisões definem destinos. Zaqueu, ele toma uma decisão, olha, eu vou mudar, eu quero mudar a minha vida. Eu tenho tudo que essa terra proporciona, mas mesmo assim, eu ainda tenho um vazio na minha vida. O inimigo sempre vai colocar impedimentos, irmão. O inimigo sempre vai colocar obstáculos para que essa alegria não esteja sobre a tua vida. Quantas pessoas eu e a pastora Cláudia estamos aconselhando com depressão, com angústia, com dor, com mágoa. O papel do diabo, fala a Bíblia, que é roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que tenham vida e tenham em abundância. Fala para o teu irmão, essa palavra serve para você. Essa palavra ele traz para você nessa noite, aleluia. Zaqueu falou, olha, eu vou superar isso. Só que quando o diabo vê você se mexendo, quando o diabo olha para você e fala, ele está se posicionando, ele vai querer colocar obstáculos na tua vida. Primeiro obstáculo na vida de Zaqueu, preste atenção, fala comigo, multidão. É o primeiro obstáculo que ele encontra, pastor Demétrio. Entrada do estádio, para pensar, irmão. Aquela bagunça, aquele tanto de gente. Alguém já foi na 25 aí, irmão? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. Pastor auxiliar lá da igreja, pastor, você precisa ir na 25, pastor, você precisa ir lá, precisa comprar isso para a igreja. Eu falei, pastora Cláudia, eu vou, porque de tanto falar, vou. Ô irmão, em boa hora eu olhei para aquele lugar e falei, Senhor, me manda de volta para casa. Ô irmão, que lugar onde tem gente, que lugar onde você anda exprimido, irmão. Irmão, homem para decidir comprar as coisas é rápido. Cadê os homens que concordam comigo aí? Hoje só tem dois. Não deixa eu passar vergonha, não. Cadê os homens que sabem o que comprar aí? Dá um glória a Deus, aleluia. Ô irmão, agora mulher na loja. Cadê os homens que concordam comigo? Ô irmão, sai com uma mulher para ir no shopping. Irmão, sai com uma mulher para ir na 25. Pastor, entra nessa loja. Ô irmão, o preço já está bom, já negociamos. Não, mas tem outra lá do outro lado. Vai para um lado, vai para o outro. Passa daqui, passa dali. Vai na última loja da rua. Para chegar à conclusão que a primeira que a gente estava com o melhor preço. É desse jeito, irmão. Zaqueu se depara com a multidão. Se depara com algo incontrolável. Mas isso não faz com que Zaqueu venha desanimar. Zaqueu, ele prossegue. Bate no ombro do teu irmão e fala, Deus está mandando você prosseguir. Não fique preocupado com a multidão.
Não fique preocupado com os problemas. O Deus que está na tua vida é o Deus que resolve problemas. Segundo obstáculo, fala comigo. Segundo obstáculo, ele era de pequena estatura. Cadê os baixinhos aí? Cadê os baixinhos? Ó, Gabi, aleluia. Vou pegar você de exemplo. Os baixinhos, meu irmão, sofrem. É discriminado em tudo, pastor Demetrio. Baixinho, meu irmão, ô dó. Quantas pessoas muitas vezes querem passar a perna nos baixinhos, irmão? Fomos visitar nossa família lá nos Estados Unidos. Ficamos lá um tempo. E aí o nosso cunhado falou, olha, você tem que ir nesse lugar, é um parque aquático muito legal. E nós fomos naquele parque aquático. E quando a gente estava na fila, não sei se o Mateus estava comigo, ou se eram meus cunhados, tinha lá uma plaquinha, altura mínima. Cadê os baixinhos para dar glória a Deus, aleluia. Ô irmã, aquele dia eu fiquei com dó daquela irmãzinha que estava na fila. Ela levantava a pontinha do dedo para chegar na setinha. E ali ela, olha, eu estou chegando na altura. Aí com eles não tem conversa, não está na altura ainda. Espera mais uns 6 meses, você volta e você vai poder brincar no brinquedo. Ô irmão, para o baixinho tudo é mais difícil. Mas meu irmão, dos baixinhos é o reino dos céus. Cadê os baixinhos para concordar comigo aí? Deus olhou para aquele homem, ou melhor, aquele homem olhou para Jesus e falou, Jesus, não vai ser a multidão, não vai ser a minha altura, que vai fazer com que a bênção não chegue até a minha vida. A Bíblia fala que o homem mais baixinho foi o mais corajoso. Davi, Deus escolhe Davi e fala, Davi, olha, pode estar vindo um gigante contra você, mas você que é baixinho vai se tornar um gigante diante dele. Coisas grandes Deus tem para você, fala isso para o teu irmão, coisas grandes Deus tem para você. Ele poderia ter olhado para trás e falado, olha, vai ser muito difícil, mas não. Fala a Bíblia que ele se antecipa. Irmão, se você quer receber o teu milagre, começa a se antecipar. Ele olha e fala, olha, eu vou dar uma corrida daquelas. E ele vai, fala a palavra do Senhor, que ele vai subir numa árvore. Com a sua altura é fácil, irmão. Eu vi, irmão, aí, fica de pé, você que está de vermelho, irmão. Falei, olha o tamanho do irmão, aleluia. Obrigado, irmão. Para subir na árvore é fácil. Agora, Gabi, fica de pé aí. Brincadeira, cara. Ô, Jesus. Ô, irmão, tem que ajudar, tem que fazer pezinho, né, pastor Demetrio? Na época de escola, para pular o muro, a gente fazia pezinho. Zaqueu, ele olhou para a situação dele e falou, olha, eu não vou passar vergonha. Ele vai. Só vive um novo tempo quem está disposto a mudanças, irmão. Vou repetir, só vive um novo tempo quem está disposto a mudanças. Ele chega a um lugar que a Bíblia fala que é um sicômoro. Preste atenção. A Bíblia fala de uma figueira brava. O baixinho, com toda dificuldade, sobe na figueira. Mais uma que o teu pastor precisa em Israel. Em Israel existem figueiras, fala comigo, figueiras e figueiras bravas. Eu vou te explicar a diferença. Por que a Bíblia fala em figueira brava e não fala em figueira? A figueira normal, ela é uma árvore normal, onde ela dá os figos normais, dentro do tempo certo para uma colheita. Já a figueira brava, existe algumas características que mudam em relação a ela. Isso eu aprendi lá, irmão. Às vezes a gente prega tantas vezes sobre Zaqueu e não entende o porquê dos pequenos detalhes. Fala para o teu irmão, Deus age nos pequenos detalhes, viu, irmão? Primeira coisa, fala comigo, a figueira brava, ela tem raízes mais profundas. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Quanto mais perto eu me aproximo de Jesus, mais firme eu fico na presença dele. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Quanto mais funda for as minhas raízes, mais perto de Cristo eu vou estar. Segunda característica, fala a palavra, ou melhor, fala o entendimento da figueira brava, que não só as raízes, mas os ramos. Os ramos dela são ramos fortes. Sabe o que significa isso?
dificilmente ela se quebra. Quanto mais nos achegamos a Ele, quanto mais perto estamos dEle, não é através da nossa força, mas é através da força dEle em nossas vidas. Está dando para entender? Terceira característica da figueira brava. Os figos do sicômoro são de menor qualidade que os figos de uma figueira comum. Pastor, mas espera aí. Até agora você estava falando que é forte, que as raízes são profundas, que não quebra. Agora você está falando que os frutos são de menor qualidade. As qualidades deles são inferiores. Sabe por quê? Lembra que eu te falei lá atrás? Que Deus sempre nos surpreende. Que Deus vai te surpreender nessa noite. Enquanto os frutos são verdes, e os frutos sendo verdes, eu coloco como sendo você. Nós somos muitas vezes os frutos verdes. Eles precisam ser furados. Fala para o teu irmão, na figueira brava, os frutos são furados. Eles são furados para amadurecer. Muitas vezes, meu irmão, ser furado é eu e você suportarmos as pancadas da vida. Ser furado, muitas vezes, é a gente suportar as provações. E quem foi furado no madeiro foi Cristo. Para que hoje você estivesse aqui, aleluia. Ele foi ferido, ele foi pendurado. Essa técnica se chama acelerar o processo de maturação. Quando eu vi aquele homem explicando para nós naquele seminário, eu falei, Senhor, eu jamais imaginar, nem de fruta, nem de pé eu entendo, quanto mais de figo. E ali ele falando, olha, vocês têm que entender que a figueira brava é necessária que os figos sejam furados. E depois que eles são furados, depois que nós fazemos com que esse processo de aceleramento do fruto aconteça, esse figo se torna mais doce que o mel. É esse irmão que está do teu lado, fala, você vai ser doce como o mel, irmão. Está fraco, você vai ser doce como o mel. Sabe o que eu aprendo? Deus está te trazendo nessa noite para que você tenha raízes profundas. Deus está te trazendo nessa noite para que você tenha ramos fortes. E Ele está acelerando o processo de salvação da tua família. Mas, pastor Demétrio, existe um tempo. Falei no começo da mensagem, Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de poda. Foi assim na vida de Zaqueu. Verso de número 8 diz assim, Zaqueu, ele reconhece aonde ele estava errando. Sua posição social não importava mais. Seu patrimônio não importava mais. Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. As suas posses não importavam. A salvação era tudo que importava para ele. E aí vem o tempo da colheita. Sua casa, seu lar, sua família tiveram um encontro que mudou por completo a vida deles. Por causa da ousadia, por causa da determinação, por causa da coragem de um homem, a sua família foi transformada. Nesses 25 anos, meu irmão, sabe que Deus está falando para você? Vai ter famílias sendo transformadas neste lugar. Se coloca de pé no teu lugar, feche teus olhos um minutinho. Se o louvor tiver que subir, pode subir. Há tempo para todas as coisas. E talvez até hoje você está esperando um tempo de mudança. Talvez até hoje você está falando, Deus, por que minha vida nada muda? Eu quero te trazer uma boa notícia nessa noite. Todos esses homens tiveram as suas vidas transformadas. Todos esses homens tiveram as suas vidas mudadas. Não porque eles eram melhores do que os outros, mas porque eles entenderam que eles tinham que se tornar dependentes de Cristo. Nesta noite o Senhor te traz aqui para se tornar dependente dEle. Feche teus olhos no teu lugar. Comece a refletir a tua vida nesta noite, o que precisa ser mudado. Começa nessa noite a pensar, Senhor, o que precisa ser feito para que eu também viva um novo tempo na minha vida? Mateus fala, vinde a mim aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos,
aqueles que estão sobrecarregados, e eu vou trazer alívio na tua vida. Nessa noite, Deus, Ele quer mudar a tua história. Nessa noite, Deus, Ele quer fazer com que você venha viver um novo tempo. Enquanto o louvor adora, você aí no teu lugar, vai refletindo a tua vida. Aonde precisa mudar, aonde precisa melhorar, ou qual passo você precisa dar nessa noite. Cada um daqueles homens deram passos diferentes e tiveram as suas vidas mudadas por completo. Nessa noite Ele não te trouxe aqui porque você não tinha nada para fazer na tua casa. Olha, pastor Renato, eu não tenho nada a fazer em casa, então vou lá. Vai ter uma festa bacana, vai ter um momento legal. Não, não é isso. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. E Ele te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Adore o nome do Senhor. Nessa noite, preste atenção no que eu vou te falar. Com teus olhos fechados aí no teu lugar. Aquele cego de nascença, ele estava passando por um problema físico e espiritual. Problema físico e espiritual. Fala a palavra do Senhor, que depois daquele milagre, Jesus fala, vai lá e mostra para os seus vizinhos. A parábola dos 10 leprosos fala que eles estavam vivendo também um problema físico e espiritual. E a primeira pessoa que Jesus manda eles mostrar não foi a família. Vai lá e mostra primeiro aos sacerdotes. Mas no caso de Zaqueu foi diferente. Ele não estava vivendo um problema físico, nem espiritual, e sim emocional. E quando o Senhor chega na vida de Zaqueu, Jesus não manda que ele vá mostrar aos seus vizinhos, nem tampouco aos sacerdotes. Mas Jesus fala para ele, olha, hoje veio salvação na tua casa. Quem tem que testificar a mudança na tua vida é a sua família. E nessa noite eu não posso encerrar essa mensagem sem antes te fazer esses 2 convites. Se nessa noite alguém em nosso meio que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, como esses homens assim fizeram e tiveram a sua vida transformada, e gostaria de hoje, como um ato de coragem e determinação, entregar a sua vida a Ele, erga a tua mão no lugar onde você está. Pastor, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. É o primeiro convite que eu te faço. Temos alguma mão levantada? Se tiver, levanta bem alto. Temos um jovem aqui para a glória do Senhor. Aleluia! Cadê o segundo corajoso, a segunda corajosa? Hoje é noite de salvação. A coragem nos faz tomar uma decisão de mudança. Há mais alguém que queira aceitá-lo? Irmão, hoje eu estou te levando o melhor convite da tua vida. Este é o primeiro convite que Cristo te faz. O segundo convite semelhante a este. Se alguém em nosso meio que um dia tomou a decisão de aceitar a Jesus, por algum caminho estava longe, estava distante, como aquele filho pródigo da parábola, da passagem do filho pródigo, e gostaria de voltar à presença do Senhor, hoje Cristo te recebe de braços abertos. Alguém que estava longe gostaria de reatar a sua aliança com Jesus, erga a tua mão no lugar onde você está. São esses 2 convites que eu quero te fazer nessa noite, irmão. São esses 2 convites que eu quero trazer para você que pode mudar a sua vida por completo. Há mais alguém, irmão? Hoje é noite de salvação, hoje é noite de mudança. Se não temos mais ninguém, esse jovem, temos mais uma vida, vamos aplaudir ao Senhor. Ainda há tempo.
Se Deus está falando forte no teu coração, não resista ao Espírito Santo. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Irmão, saia do teu lugar e venha aqui na frente. A melhor decisão que você pode tomar na tua vida é hoje. A melhor decisão que Zaqueu tomou foi não olhar para o preconceito. Ah lá, mas não é Zaqueu, o que ele está fazendo lá? Zaqueu fala, eu quero uma mudança na minha vida. Decisões definem destinos. E essas duas vidas que tomaram essa decisão tão importante, quero convidar o pastor dessa igreja, a pastora dessa igreja a orar por eles. Hoje é noite de salvação, irmão. Se está tendo festa no céu, tem que ter festa na terra, aleluia. Há mais alguém para Jesus? Eu estou insistindo porque eu sei o quanto é importante você quebrar essa barreira. Eu estou insistindo porque eu sei o quanto é difícil. Porque o diabo vai fazer de tudo para a gente não dar o primeiro passo. Mas quando você der o primeiro passo, eu tenho certeza que a tua vida mudará por completo.